foi escolhido. E o capítulo 6, o capítulo antes do que nós lemos, vai dizer que Estevão ele era um jovem cheio do Espírito Santo. O capítulo 6, versículo 5, mais ou menos em diante, vai dizer que Estevão ele era cheio do Espírito Santo. E ele fazia grandes obras através do nome do Senhor. Ele tinha unção para pregar, ele tinha uma unção de ousadia, ele tinha uma unção do Espírito sobre a vida dele. E ele começou a incomodar isso em outras pessoas, a ponto de se levantarem contra a vida de Estevão e tramarem contra ele para tentar prendê-lo. No capítulo de número 7, desde o seu comecinho, Estevão está pregando, está falando do amor de Cristo. Ele começa a falar desde Moisés, fala de Abraão, fala de outros personagens da Bíblia, e ele começa a explicar, e aqueles homens começam a não entender e a dizer coisas contra Estevão, e ali começa a perseguição contra a vida daquele jovem. Ele é considerado o primeiro mártir da igreja. O que é primeiro mártir? Mártir é aquele que morre por uma causa, morre por uma fé. Ele acreditava em Cristo, ele pela fé dele, ele foi morto. Então ele foi considerado, ele é considerado o primeiro mártir do Evangelho, o primeiro que morreu por amor ao Evangelho. Aí a gente pergunta, né, mas pastor Jesus não foi um mártir, Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado. É diferente. Estevão ele defendia a causa do Evangelho, e essa causa que ele defendia não colocava em Estevão nenhum tipo de medo. Por quê? Estevão tinha convicção daquilo que ele cria. Ele tinha convicção em quem ele cria. Então, quando alguém está cheio do Espírito Santo e ele tem a convicção de que o Deus que ele serve tem poder, tem todo o poder, pode livrá-lo, ele acredita em todo o tempo. Mas aqui, o que acontece? Estevão não houve um livramento, mas aqui eu vejo uma obra poderosa de Cristo através da vida dele e na vida de Estevão. Nós lemos aqui o capítulo 50, o versículo 54 em diante, e tem um versículo que me chama muita atenção, e eu acredito que chama a atenção de cada um de nós quando nós lemos, que eles gritavam contra Estevão, tamparam os ouvidos, mas Estevão, no versículo de número 56, ele diz: eu vejo os céus abertos, e eu vejo o Filho do Homem, eu vejo Jesus Cristo à direita de Deus, e ele está em pé. Era como se Jesus estivesse olhando por tudo aquilo que Estevão estava fazendo, pela palavra que Estevão estava ministrando naquele lugar. Jesus estava à direita de Deus, olhando por ele, olhando aquilo que estava acontecendo naquele momento, e Estevão tem essa visão gloriosa do céu aberto. Você já imaginou você em determinada situação, passando por aflição, passando por perseguição, você olha para o céu e você vê o céu aberto, e não para aí, você vê um trono de Deus, e do lado você vê Jesus assentado, ou em pé, olhando para você, para aquilo que você está fazendo. Olha a visão que ele tem. Maravilhoso. Aleluia. Os camaradas ficaram mais bravos ainda com ele, mais nervosos, mais irritados ainda com ele quando ele fala isso. Aleluia. Mas imagina você ter uma visão dessa. Como que esse camarada ia ter medo de alguma coisa que fosse acontecer com ele? Apedrejamento.